Ok, vamos dar uma olhada em como o Google Cloud está pensando o futuro. A gente vai desvendar os 3 pilares que eles estão usando para construir e escalar os serviços digitais de amanhã. Então vamos direto ao que interessa, né? A pergunta que está no centro de tudo é essa. Afinal, como o futuro digital está sendo construído? E a resposta, olha que interessante, se resume a 3 chaves. 3 conceitos principais. Inteligência, potência e proteção. São esses os 3 pilares que sustentam toda a estratégia. Bora entender cada um deles um pouquinho melhor. Beleza, vamos começar pelo primeiro ponto, a inovação. Mais especificamente, como a inteligência artificial está sendo escalada. E olha, o que a gente está vendo é uma mudança, fundamental na maneira como os agentes de IA são criados. Mas, o que isso quer dizer na prática? Bom, antigamente, a gente tinha o que se chama de agente de IA monolítico. Pensa numa caixa preta gigante, sabe? Super difícil de escalar, de consertar. Um problemão. O futuro, que já está acontecendo, é o modelo de Team, uma equipe de agentes especializados, em microserviços, onde cada um faz uma coisinha específica. Isso sim vira o jogo, porque dá para escalar cada pedacinho separado e a integração fica muito mais fácil. Tá, mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? Como é que a gente faz essa equipe de especialistas toda falar a mesma língua? E é exatamente aí que entra o tal do Protocolo de Contexto de Modelo, o MSP. Pensa nele como um tradutor universal de verdade. É ele que permite que todos esses agentes diferentes se conectem de forma nativa com qualquer ferramenta ou fonte de dados. Pode ser uma API, uma base de conhecimento interna, um script qualquer. Chega daquela história de ter que construir um adaptador para cada coisinha. É uma sacada genial, vamos combinar. Certo, ter os agentes funcionando é um passo. Agora, escalar isso para o mundo todo, aí é outra história. E para resolver isso existe o GK Inference Gateway Multicluster. O que ele faz? Basicamente, ele distribui o tráfego de forma super inteligente entre diferentes regiões para garantir que nada caia. E não é só isso. Ele aproveita ao máximo cada GPU e TPU, que são, os cérebros que fazem todo o processamento pesado. E a cereja do bolo, ele simplifica a operação de um jeito absurdo. Dá para gerenciar um serviço de IA global inteiro com uma única configuração. É incrível. Muito bom, a gente já falou da inteligência. Agora vamos falar da potência, do motor por trás de tudo isso. A infraestrutura de dados e a performance dela. 40%. Guarda bem esse número, porque ele é impressionante. Esse é o tamanho do aumento de desempenho que o Memory Store para Valk 9.0 consegue entregar. E olha, isso não é só um número bonito para mostrar em slide não. Graças a uma técnica de pré-carregamento de memória para tarefas que precisam ser super rápidas, como caching ou filas de mensagens, esse ganho se traduz diretamente em uma experiência muito melhor para quem está usando o serviço no final das contas. Mas não é só sobre a velocidade bruta. A inteligência aqui também faz diferença. O Valken 9.0 vem com os comandos novos que resolvem os pepinos bem complexos do dia a dia. Por exemplo, o comando expire. Ele deixa definir uma data de validade para campos específicos. Isso é perfeito para gerenciar tokens de exceção. Outro exemplo, o Geo Search by Polygon, que permite fazer buscas geográficas super precisas. São ferramentas que, na boa, facilitam demais a vida de quem está desenvolvendo. E agora a pergunta de $1 milhão que todo mundo que trabalha com isso já se fez. Como é que a gente lida com picos de demanda no banco de dados sem torrar uma fortuna com recursos que ficam parados a maior parte do tempo? A resposta para isso é uma maravilha. Sério, é o novo autoescalonamento dos read pools do Cloud SQL. Read pools são basicamente cópias do banco de dados só para leitura, para deixar tudo mais rápido. E olha como é simples de usar. Primeiro a gente define um número mínimo e máximo de nós, depois define uma meta de performance. Tipo, olha, não quero que o uso da CPU passe de 70%. E pronto, é isso. O sistema se vira sozinho para adicionar ou remover recursos e manter aquela meta. Ou seja, só se paga exatamente pelo que se usa. Fim de papo. Ok, então já temos a inteligência e a potência. Mas falta um pilar que segura tudo isso em pé, a proteção. A segurança. Porque não adianta nada construir tudo isso se não for para proteger, certo? E por falar em segurança, o último relatório de ameaças do Google trouxe um dado que é de arrepiar. 77% dos ataques de ransomware agora não só criptografam os dados, eles também roubam os dados. O salto foi de 57% no ano passado para 77% agora. É um pulo gigantesco. A ameaça deixou de ser pague para ter seus arquivos de volta. Agora é pague, senão a gente publica tudo. E por onde essa gente está entrando? A principal porta de entrada, responsável por 33% dos casos, continua sendo a mesma de sempre: explorar vulnerabilidades.
especialmente em dispositivos que ficam na borda da rede, sabe? Tipo VPNs, firewalls. Isso só reforça o óbvio, que é crítico, é fundamental ter uma política de atualização e correção de falhas, os famosos patches, super rigorosa e sempre em dia. Ok, e depois que eles entram, para onde eles vão? O alvo mudou. O alvo preferido agora é a infraestrutura de virtualização. Se liga nesse número. 43% dos incidentes agora miram essa área. No ano anterior, eram 29%. É um salto enorme. Isso significa que hoje, mais do que nunca, proteger os hipervisores, que é aquele software que cria e gerencia as máquinas virtuais, virou prioridade máxima. Essa linha do tempo aqui mostra perfeitamente que o jogo é de gato e rato, e ele não para nunca. No primeiro trimestre, bum, derrubam o Lockbit e o OLV. A gente podia pensar, ufa, acabou, mas que nada. No meio do ano já apareceram outros como o Killing e o Akira para tomar o lugar. E no fim do ano, batemos recorde de vítimas. O ecossistema do crime se adapta e evolui numa velocidade assustadora. Resumindo tudo isso, a gente vê que a estratégia é muito clara e totalmente integrada. De um lado, você tem a construção de uma IA mais inteligente, com esses agentes distribuídos. Do outro, você dá para ela uma potência brutal, com uma infraestrutura de dados super veloz. E para fechar o círculo, você protege tudo isso com inteligência de ameaças de ponta. E no final das contas, essa combinação de inovação, de desempenho e de segurança que representa o compromisso de fazer com que os clientes simplesmente mandem muito bem. Bom, a nossa análise fica por aqui, mas a questão que realmente importa e que fica no ar é: as ferramentas estão aí. O que a gente vai construir com tudo isso agora?